O que me chama a atenção nesse filme é que esse filme ele tem um debate ético muito interessante. Tudo bem, você tem o direito de educar os seus filhos como você quer. Você pode escolher se você põe eles numa escola religiosa, numa escola militar, mas até que ponto você pode chegar a essa educação? O nosso protagonista, ele tem uma ideia utópica para os filhos dele, quer dizer, ele quer que os filhos dele sejam saudáveis, que eles não engordem com fast food, que eles saibam se defender, que eles saibam se localizar numa selva, que eles tenham leituras até mais avançadas do que talvez deveriam ter para a idade deles. Mas a questão é assim, até que ponto essa utopia dele pode ser saudável e até que ponto ele tem direito de fazer isso com os filhos dele. Porque é isso que choca a família da esposa que se suicidou, né? Da esposa dele. A família da esposa dele falou, peraí, mas qualquer juiz tiraria a guarda que você tem de seus filhos. Mas os filhos dele, no final, escolhem ele. Né? E alguns deles até já são grandinhos. Tanto que o avô fala, né? Não, o seu filho já tem idade para se decidir, eu vou honrar o desejo dele e tal. Então é interessante que no final os próprios filhos, alguns já, né, ainda são adolescentes, mas já com uma certa maturidade de mundo, escolhem ficar com o pai, escolhem voltar para esse mundo. Claro, no final é uma coisa negociada. Eles vão para a escola, tal, ele tem uma abertura. É um final legal, um final que enxerga o meio termo. Mas eu acho interessante isso. Até onde vai o direito que você tem sobre o seu filho? Porque quando eu vi esse filme, eu lembro de uma coisa que você falou muito interessante, que eu falei uma vez sobre o contrato social. Você falou, não, peraí, contrato é você lê, você assina se você concorda ou não. O que a gente tem é um contrato imposto pra gente. Algo que foi imposto, né? A gente não decide se a gente aceita isso ou não. E é isso que acontece com os filhos dele. Quer dizer, ele colocou uma utopia para os filhos e os filhos têm que aceitar porque eles são criados por ele, no meio de uma mata. Eu parei para pensar bastante sobre isso. Então, foi legal você trazer a história do contrato social, porque é meio que assim, nos Estados Unidos eu sei que os pais, em alguns estados pelo menos, os pais têm direito de educar os filhos. Só que para eles educarem os filhos, eles precisam pedir para o Estado a concessão de ser o educador do filho. Vai um assistente social na sua casa com alguma regularidade para acompanhar, ver se você está realmente educando. Você precisa prestar conta para o Estado se teu filho consegue passar nas avaliações daquele nível para ir para outros níveis. É interessante essa questão do contrato social, porque a gente nasce imposto uma tirania social que não é um contrato, porque aquilo que a gente falou não é uma coisa que você leu e concordou. Você já está tiranizado pelo Estado. Então, ele levando os filhos dele para a floresta e fazendo esse tipo de coisa sem pedir a concessão do Estado, ele já está sendo ilegal. Ele já está quebrando um contrato, porque ele é um cidadão americano. Ele não tem escolha. Ele simplesmente se rebelou. E outra coisa que eu acho que é interessante, os Estados Unidos é um país de alta vigilância, dos parques florestais, a gente vê isso nos filmes, tem sempre um guarda, alguma coisa assim. Como que ele trabalhou com os filhos dele, que esteve seus filhos dele vivendo ali, onde o comerciante local conhecia ele e tudo mais, e nunca ninguém foi bater na porta dele para questionar, você está educando seu filho? Como que está acontecendo essa coisa aqui? O que você acha dessa tirania social de você não ter o direito de educar seu filho à sua moda? É um Estado que se importa com a sua individualidade? Ou você não tem direito mais à sua individualidade? O Estado já assumiu isso e você que cale sua boca e vai seguindo o que a gente já tem prescrito aqui com livros e livros e livros que dizem sobre você.